Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Bom, o vídeo de hoje você vai ver que é um vídeo vai ser bem polêmico, mas eu quero dizer logo de antemão, pessoal, que eu não tenho um menor interesse na vida dessas pessoas que eu vou comentar aqui, mas é importante falar por quê. Porque mentiras estão sendo contadas como verdades, estão misturando verdades com mentiras, e essas pessoas querem pousar de supremos ou moralmente superiores entre os espirituais, entre os crentes, né, entre os cristãos, vamos dizer assim. Então eles se colocam como superiores aos outros, né, devido às suas filosofias, suas vãs filosofias, que na verdade são mentiras, né, com travestidas de verdade. Então eu vou comentar sobre eles aqui, mas antes eu peço que você deixe o teu like no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para chegar para mais pessoas, né, vai ser importante essas informações que eu vou passar aqui para combater mentiras que estão sendo propagadas como verdade. E também deixe teu comentário. É o seguinte, pessoal, o vídeo é sobre esses hipócritas, esses falsos reformadores apóstatas que temos no nosso meio agora. Pessoas que antes já tiveram uma certa relevância e importância no meio cristão, evangélico em geral, protestante também, né? E agora, ao longo dos anos e dos tempos, eles foram se perdendo por declarações, por posicionamentos, por práticas, e vocês vão ver isso aqui, um pouco disso. E eles foram se corrompendo. E com a falsa mentira de dizerem que estavam se atualizando, se tornando mais modernos, para se posarem de superiores aos outros cristãos, que têm uma visão mais ampla, mais ecumênica das religiões, uma visão estão mais preocupados com o amor ao próximo, a união das pessoas, combater o ódio, são mentiras, né? Que eles através de palavras lisonjeiras, são palavras que é para enganar, seduzir, e vão enganando aquelas pessoas mais inocentes. Então esse é o intuito de eu estar fazendo esse vídeo, mas eu não estou preocupado com o que esse pessoal faz da vida deles, o problema é deles, eles vão acertar as contas deles com Cristo, né, no juízo. Essa notícia, na Globo, Kleber Lucas disse que o Brasil não é do Senhor Jesus. Bora ler aqui uma parte da matéria. Terminada a eleição presidencial de 2022, os cantores Kleber Lucas e Leonardo Gonçalves voltaram a atacar os cristãos que declararam apoio ao atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os dois participaram do programa Conversa com Bial, da Rede Globo. Olha só, a Rede Globo já faz toda a diferença, né? Na última segunda-feira, dia 7, onde fizeram suas críticas. Os cantores considerados referências na música gospel repercutiram a narrativa de que haveria um projeto de poder, olha só o começo da mentira, projeto de poder ligado às igrejas evangélicas, junto ao atual governo. Neste contexto, Kleber Lucas diz, por exemplo, que o Brasil não é do Senhor Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Disso é uma obviedade, o Brasil é dos brasileiros, para quem mora aqui e vota aqui. Inclusive até quem é de fora daqui se naturaliza. Mas a questão é combater a declaração que o pessoal faz, a declaração profética, a declaração de fé que o pessoal faz nas igrejas de que o Brasil é do Senhor Jesus, no sentido de que as pessoas desejam que o Brasil seja ganhado pelo Senhor Jesus, ou seja, o evangelho propagado. Que as pessoas tenham Deus, o mesmo Deus, Jesus Cristo nas suas vidas, assim como nós temos. A questão é essa. Então, combater essa ideia, se posar como moralmente superior, é uma mentira, pessoal. É isso que eu estou falando aqui. Leonardo Gonçalves, por sua vez, também comentou sobre a música lançada por ele, com participação do colega né? A música se chama Messias. A canção politizada também é uma crítica aos apoiadores do presidente da República, após declararem apoio ao petista Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante, né? Interessante que eles escolhem o posicionamento político deles, escolhem a corrente política, escolhem o seu candidato, mas eles estão certos. Quem está errado é quem não concorda com eles. Então, ao mesmo tempo, o pessoal fala de união, de tolerância, de respeito à opinião contrária, mas se mostram completamente intolerantes, inclusive atacando, né, com música e tudo mais, né. Mas vocês vão entender o pensamento dessa gente aqui, né. Gente que lucrou e fez milhões e ficou rico no meio gospel, no meio evangélico, entre as igrejas, entre os eventos gospel, entre os produtores gospel, né. Eles dependem de tudo isso para poder enriquecer e subir na vida e se tornarem o que há pouco tempo eram. E agora vem e se volta contra esse mesmo meio onde eles ficaram ricos, né? Então a gente vê o nível de honestidade intelectual, né? Outra matéria aqui, só para reforçar o que eu tenho contado, vou dar uma passada rápida por esses assuntos. Kleber Lucas canta música secular em culto. Eu acho que vocês lembram dessa matéria, lembram dessa polêmica, né? Então eu estou só passando aqui para reprisar algumas coisas, né? Então quem quiser ver o vídeo depois, ó, o vídeo está aqui na página Gospel Amargo, né, no blog Gospel Amargo, mas você encontra facilmente no YouTube. Se colocar Kleber Lucas canta em culto, música O Acaso, se não me engano, que é a música secular da banda Titãs.
E eu não estou criticando, pessoal, cantar a música. Eu estou criticando onde cantou a música, no culto, né? Se é que aquilo lá é uma igreja, né? Outra matéria aqui, vamos falar agora sobre o parceiro dele, Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves, ó, uma das polêmicas que ele se envolve aqui, ó. Leonardo Gonçalves estará em podcast com pastora trans. Isso aqui já aconteceu, né? Estou lendo matéria antiga para pegar o histórico para vocês entenderem onde eu quero chegar. Ele participou desse podcast com essa pastora trans, né? Fora outras coisas que ele tem se posicionado, né? Bora pegar outra matéria dele aqui sobre ele. Cantor Leonardo Gonçalves recebe críticas após revelar que é cristão de esquerda, né? Aí a pessoa fala assim, mas tem algum problema ser cristão de esquerda? Não, depende. O que é que eles defendem? Se você ver na prática, você vai ver que lado é que eles seguem, né? E quer que o cristão não tem ideologia, ele não é nem de direita nem de esquerda. O cristão ele está acima disso, ele é do alto, melhor dizendo. Só que tem pautas que a esquerda defende que vai de encontro e contra os princípios cristãos. Só se você for uma pessoa completamente desinformada ou imbecilizada para não saber disso. Aqui tem uma outra matéria, né? Que corrobora o que eu já venho mostrando para vocês, né? Leonardo Gonçalves revela seu posicionamento sobre direitos LGBTQIA+, mais legalização do aborto e guerra às drogas, né? Então eles usam a falsa desculpa de que tem que ter amor ao próximo e você tem que aceitar determinadas práticas. Então não estão falando de pessoas, pessoal, estão falando de práticas, é o que esse pessoal quer legalizar. Você vê aqui também, ó, sobre o Kleber Lucas, né? Kleber Lucas se pronuncia sobre fim do casamento e confessa traição. Aí aqui na matéria vai dizer o seguinte: Kleber Lucas e Daniela Favato estavam casados há quase 8 anos e ambos fundaram a igreja Batista Soul, que, se eu não me engano, é a igreja dele, né? Que ele é o pastor lá, né? Que ele fundou. A notícia sobre o fim do terceiro casamento do pastor e cantor Kleber Lucas pegou a todos de surpresa. No último dia 29 de maio, o site O Fuxico Gospel noticiou com exclusividade que o casal havia se separado. Kleber Lucas e Daniela Favato estavam casados há quase 8 anos e são fundadores, líderes da Igreja Batista Soul. Acho que eu não preciso, né, gastar mais tempo aqui. Eles fazem parte, pessoal, de uma turminha da Igreja Inclusiva, que é aderir e legitimar pautas e comportamentos e práticas que a Bíblia condena, né? Bora ver outro pessoal dessa turma. Esse aqui, ó, é de René Kivitz. Ele entrou numa polêmica sobre a Bíblia ser atualizada, justamente em relação a textos que condenam certas práticas, né? Interessante que é sempre em relação a certas práticas e certos posicionamentos que a Bíblia claramente condena, né? Outra pessoa que nós vamos ver aqui também vai estar aqui é sobre esse Ricardo Gondim, que é outra pessoa polêmica, né? Ricardo Gondim, ele faz várias declarações polêmicas, ele faz parte dessa turma da Igreja Inclusiva, que é o Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Edir René, e tem ele aqui. Ele faz várias declarações polêmicas, né? Você pode pesquisar Ricardo Gondim polêmicas e você vai ver muita coisa, né? Não preciso nem gastar muito tempo sobre esse senhor. Outro que nós vamos ver também aqui é o Ariovaldo Ramos, que é outra pessoa que também tem um passado histórico de ligação com PT, Lula, esquerda. Também tem muitas declarações polêmicas, você pode colocar, você vai ver várias. Então é isso, pessoal, essa turma aqui. Agora eu vou ler alguns textos com vocês para verem onde fica o amor dessa gente, a honestidade intelectual e a verdade que eles dizem pregar, né? Olha aqui, vocês vão ler comigo aqui, tá? É o texto de Marcos capítulo 10, a partir do verso 21. E Jesus, fitando o amor, e disse, ele falando para o jovem rico, né? Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, não algumas coisas, mas tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Interessante, né? Jesus falou que só uma coisa faltava para ele. Não disse que ele tinha que ser um pouco mais moralista, abraçar as pessoas na rua, ser um pouco mais inclusivo. Não, só disse que ele, só te falta vender tudo e dar para os pobres, porque você agora tem que me seguir e tem que se desapegar dessas tuas propriedades, porque Jesus sabia que o coração dele estava ligado àquilo. Então olha o que Jesus está condenando, vai pegar o dinheiro. Aí eu pergunto, será que esse pessoal aí da teologia inclusiva, eles dão tudo o que eles têm, vendem as propriedades, as casas, os carros, as fortunas conquistadas através do meio gospel, do meio das igrejas em que eles cantavam pré-evento gospel, igrejas fazendo show dentro de culto, né, são coisas erradas, né, mas deixa para lá, é um outro assunto. É show dentro de igreja, evento evangélico, produtores evangélicos chamando eles para fazerem participações em eventos evangélicos, vendendo CD e DVD para evangélico, para cristão, né, fazendo fortuna nesse meio. Será que eles venderiam todas essas finanças, todas essas propriedades e dariam para os pobres? Será? Então, pessoal, interessante, né? Bora ver outro texto aqui. Vai estar em Romanos capítulo 6,
a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós os que para ele morremos. Então você também que esse texto aqui, Paulo está falando sobre a questão de se eu sou da graça, eu vou viver no pecado? Eu vou abraçar o pecado para poder dizer que eu sou da graça? Porque eu me coloco como aqueles da hipergraça, né? Que eles são desse grupo, né? A hipergraça, né? Então, como eu estou na hipergraça, não importa o que eu faça, Jesus amou a todos, então ele abraça todo mundo, você permaneça no seu pecado e está tudo certo. O outro texto que a gente vai ler aqui está em Apocalipse capítulo 22, do verso 15. Olha o que aqui o apóstolo João vai dizer. Palavras de Cristo. Ele está reproduzindo as palavras de Cristo que ele escreveu, né, nessa carta, nesse livro aqui das Revelações. Fora ficam os cães, ou seja, ou ficaram de fora, né? Os cães, que tem a ver com obreiros fraudulentos. Os feiticeiros, os impuros, essa palavra aqui está ligada à fornicação, e fornicação está ligada à porneia, a vários pecados da área sexual. Os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Olha só. Então, Cristo condena. A Bíblia condena pecados. Então, ela não aceita pecados. Interessante. Outro texto vai estar aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9. Ou não sabes, olha, palavras de Paulo. Ou não sabes que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Nem impuros, esse impuros aqui, de novo, está ligado à porneia, né? Porneia é a raiz, o verbo grego, é a palavra grega que liga a vários outros pecados sexuais, todos que vocês podem imaginar. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, olha só, nem efeminados, nem sodomitas. Acho que não precisa nem explicar muito, que o texto já é autoexplicativo. E para fechar, pessoal, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 3, que é o texto que esse pessoal gosta de falar tanto de amor, bora ler aqui um texto aqui. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha só, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo, olha só, em sacrifício para ser queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Como é que eu faço tudo isso se não tem amor? Então vocês estão vendo que amor não é exatamente o que esse pessoal prega? Esses assistencialismos através do Estado inchado, tratando todo mundo, dando esmola, e com isso eu estou dizendo que eu sou bondoso, porque eu defendo essas pautas, mas na verdade eu estou lá com o meu dinheiro que eu fiz a fortuna no meio gospel, eu não distribuo minhas propriedades vendendo e distribuindo dinheiro para os pobres, na verdade eu só peço que os outros façam isso. Então é o famoso amor que tu tem que praticar e eu não, né? E dão migalhas para um outro e dizem que estão praticando o amor, né? Mas o Jesus que eles falam que é o amor e cuidava dos pobres, eles não fazem a mesma coisa que o Jesus, né? Que não tinha propriedades, não fazia fortunas, tinha dinheiro na forja, na bolsa para dar para os pobres, e ele não deixou nem uma fortuna, nem uma propriedade para a família dele quando ele faleceu, e nem os apóstolos também. E esse pessoal não segue isso, né? E querem falar de amor aos pobres e cuidado com os outros, né? É interessante essa hipocrisia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o vídeo. Foi um vídeo áspero, mas foi o jeito. É um vídeo que a gente tem que fazer de alerta para as pessoas não caírem em falácias, em mentiras, em pseudo-amor. Na verdade é complacência com o pecado, é demagogia, não tem nada de amor. E é isso. O amor verdadeiro de Cristo não é isso. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso para explicar o que é o amor de Deus, que não tem nada a ver com o que esse pessoal prega, que é demagogia e complacência com práticas pecaminosas. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha esse vídeo para mais pessoas, deixa a tua inscrição, deixa o teu comentário também e não se esqueça. Somos um em Cristo e fica com Deus.